venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Israel. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel. Bom dia e um feliz sábado para você que está nos assistindo nesta manhã. Meu nome é André e é um prazer estar aqui com vocês para juntos mais uma vez nos reunirmos como igreja
e adorarmos o nosso Pai Celestial. Neste momento, eu quero agradecer pela sua conexão, por você estar conectado conosco agora, nos assistindo, participando conosco deste culto. E eu quero fazer um pedido especial. Se você ainda não convidou aquela pessoa que você ama, agora é o momento de você enviar esse link para ela. Convide os seus amigos, compartilhe, se inscreva aqui no canal, deixe aqui o alerta dos vídeos. Nós estamos aqui ao vivo todos os sábados às 9 da manhã e estamos também aos domingos às 19 horas num culto especial do Eu Acredito. Então você é o nosso convidado especial, todos os sábados às 9 horas da manhã e aos domingos às 19 horas nós estamos juntos para poder estudar e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Quero convidar você neste momento para juntos fazermos uma oração especial pedindo a presença do Pai Celestial no meio de nós. Convido você a fechar os olhos e juntos nós fazermos uma oração especial invocando a presença do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te damos graças pela tua presença que nós estamos convidando aqui neste momento. Que o Senhor entre pela porta da frente da nossa residência, do nosso coração e juntos nós aqui, como igreja, queremos te prestar um culto de adoração e de louvor. Aceita esta mensagem, aceita o nosso culto, aceita a nossa oferta, aceita o nosso coração. Abra os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. No nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Que Deus nos dê uma bênção especial no dia de hoje, porque juntos estamos para honrar e agradecer o nome desse Deus. Amém? Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O que podemos aprender com a igreja de Laodiceia, que se recusou a colocar Deus em primeiro lugar? Dizem que a igreja em Laodiceia se esforçou para colocar Deus em primeiro lugar. Bem, não me leve a mal, eles nunca rejeitaram a Deus, mas Deus certamente não foi o primeiro em suas vidas. Eles achavam que estavam suficientemente bem espiritualmente a ponto de não sentir nenhuma necessidade de mudança. Satisfeitos com sua profissão de fé, muitos deles provavelmente fingiam guardar o sábado, fazer o culto familiar 2 vezes por dia, respeitar as leis dietéticas de Deus e talvez devolver seus dízimos e ofertas. Mas eles não estavam fazendo isso por gratidão e com alegria. Eles estavam tentando fazer o que era certo para serem salvos. Não me interpretem mal, os laodiceanos não eram pessoas más. Eles eram pessoas boas que frequentavam a igreja. De uma perspectiva externa, eles estavam fazendo perfeitamente o que era esperado, mas por dentro, eles estavam cansados de servir a Deus, achando que ninguém saberia disso. Então a mensagem de Jesus para eles foi: conheço as tuas obras, que nem és fria nem quente. Quem dera fosses fria ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas havia um problema ainda pior do que a mornidão. A igreja de Laodiceia estava ignorando a sua doença espiritual. Tu nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ao ignorar seus problemas, os membros não buscaram ajuda e pereceram em seu orgulho. Então, qual seria a solução para os cristãos que hoje estão como os membros da igreja de Laodiceia? 1. Aumentar sua fé em Jesus por meio de um relacionamento regular com a sua palavra. A fé aumenta em ouvir e ler a palavra de Deus. Colocar Deus primeiro, fazendo isso diariamente. 2. Confessar diariamente seus pecados a Jesus para ser coberto pelo manto branco de sua justiça, não importando sua condição agora. 3. Pedir que Jesus envie o Espírito Santo para que atue como um colírio que te ajude a ver sua verdadeira condição. Uma maneira de abrir os olhos é a leitura regular dos textos inspirados pelo Espírito de Deus. Esta experiência reveladora nos motiva a enxergar e confessar nossos pecados, abrindo o caminho para que Deus nos dê um novo coração e a verdadeira alegria em servi-lo, ao, por exemplo, guardar o sábado, devolver os dízimos e o pacto. Deus conhece nossas ações e motivações. Ele conhece nossos fracassos e sucessos. Ele sabe quando fingimos ser fiéis externamente, mesmo quando devolvemos nossos dízimos e ofertas, mas os desprezamos internamente. Ele pode ver através de nossas máscaras. Mesmo assim, Deus não nos rejeita. Jesus continua batendo na porta do seu coração dia após dia, semana após semana, ano após ano, procurando mudar essa condição.
Uma vez que permitimos que Ele entre, será mais fácil colocar Deus em primeiro lugar. A igreja de Laodiceia se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. As consequências foram terríveis para ela e para os demais ao seu redor. O amor a Deus nos inspira a colocar seu reino em primeiro lugar, enquanto o exemplo de Laodiceia serve de aviso para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar. Quero convidar você neste momento, mais uma vez aqui, estou para que possamos orar junto, possamos orar por alguns pedidos que estão sendo feitos aqui ao vivo, os pedidos que estão sendo feitos através da nossa página da internet, andremarques.com.br/oração, e ali nós temos um momento especial na qual nós oramos e buscamos a presença de Deus. Então eu oro por todos os pedidos que estão ali naquele site, então você deixa aí o seu pedido, o site está aparecendo aqui embaixo, é só você deixar aí o seu pedido, o seu comentário, e nós vamos orar por você, nós vamos interceder para que realmente possamos alcançar a bênção e o favor de Deus. Neste momento eu quero orar de forma especial por algumas pessoas que fizeram pedidos do site e por você que está nos assistindo neste momento. Vamos orar? Querido Deus e Pai, neste momento nós estamos aqui, nesse momento da oração intercessora, onde nós clamamos de forma poderosa a Tua presença, para que o Senhor venha ouvir a nossa voz, atender as nossas súplicas e sarar a Tua terra, Senhor, o nosso lar. Pedimos perdão pelos nossos pecados, somos todos pecadores, vivemos no meio de pessoas que são pecadoras, por isso carecemos dia a dia da Tua presença em nossa vida. Ajuda-nos a enfrentarmos essas dificuldades na qual estamos vivendo. Estamos nessa situação pandêmica, Senhor. Muitos de nós estão já angustiados, com o coração partido. Alguns estão em luto. Que o Senhor venha confortar estas famílias que sepultaram os seus entes queridos. Que o Senhor venha dar força diariamente para que eles suportem essas dificuldades e que dentro em breve possamos erguer os nossos olhos ao céu e uma só voz dissermos: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Somos falhos, somos pecadores, precisamos do Santo Espírito na nossa vida para poder nos dar ânimo, coragem para suportar e enfrentar as situações na qual vivemos. De forma especial, coloco em suas mãos os ouvintes que aqui estão, que cada um deles sinta neste momento a Tua presença. Toca no nosso coração, Senhor. Estamos abrindo a porta deste para que o Senhor entre e faça morada. Também oro por aquelas pessoas que estão no leito hospitalar. Que o Senhor visite neste momento cada uma delas e que elas sintam o Teu toque poderoso. Cubra-nos com o Teu manto de misericórdia e renova em nosso coração a certeza da salvação. Coloco em Tuas mãos neste momento alguns nomes especiais aqui do distrito de Vargem Grande Paulista. Quero apresentar o Gleidson, Senhor, nas Tuas mãos. O Senhor sabe que ele está passando por uma situação agora de enfermidade. Ele foi acometido pelo Covid, já foi curado disto, mas infelizmente teve algumas rupturas no joelho e vai precisar fazer uma cirurgia. Que o Senhor encaminhe da melhor maneira possível. Nós também colocamos em Tuas mãos a Patrícia, o Robson. Colocamos também a Vilma e o Luiz. Esta família que foi acometida pelo vírus do Covid, que o Senhor tem protegido e tem cuidado mesmo nessa situação na qual eles estão vivendo. Que eles realmente saiam dentro em breve daquele hospital e realmente louvem e engrandeçam o Teu santo e bendito nome, Senhor. Nós somos gratos porque, apesar das dificuldades, nós temos a certeza que o Senhor se faz presente no meio de nós. Por isso, perdoa-nos, ajuda-nos, e conforte e console o nosso coração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê força para juntos vencermos as dificuldades da vida. No começo eu não apresentei, mas agora eu quero apresentar o pastor que vai estar conosco. Pastor Vigílio,
é um grande amigo, estudamos juntos. Acredito que você já tenha percebido que os pregadores deste mês, todos eles estudaram comigo na Faculdade de Teologia do UNASP, Engenheiro Coelho, e esses amigos estão aqui para juntos partilhar a palavra de Deus. Hoje será o pastor Virgílio, e obrigado, amigo, por ter aceito o convite, e fique à vontade, a casa é sua, e após o louvor, nós iremos ouvir então essa mensagem poderosa dirigida pelo pastor Virgílio. Que Deus abençoe você e a sua família e que Deus nos dê condições de colocarmos em práticas esses ensinamentos. Amém? Bom dia, um bom sábado para você. É muito bom estar aqui com vocês. Eu já quero agradecer de maneira muito especial ao meu amigo pastor André. Eu tive o prazer e a alegria de estudar com ele. Ele foi o nosso presidente da turma. Vocês estão muito bem assistidos aí com este pastor. É um amigo especial. Eu tive a grata satisfação de dividir ali, né, a sala de teologia junto com ele. E eu quero já agradecer ao pastor. Quero também agradecer aqui ao distrito, né, de Vargem Grande Paulista. Que Deus abençoe vocês. Que Papai do Céu dê a vocês um sábado feliz e vitorioso. E que a graça de Cristo possa estar sobre a vida de vocês. O pastor André, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, continue te usando aí de maneira poderosa na frente desse distrito abençoado que Deus te colocou aí para liderar. Aquele que lê, aquele que ouve a profecia, bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber, pois o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor André pelo convite. Obrigado aí aos nossos queridos irmãos desse distrito amado e querido. E obrigado também pela oportunidade que eu estou tendo agora, que vocês estão me concedendo de participar com vocês deste momento de adoração, de estudo da palavra. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia, você que está conectado conosco neste momento, pegue a Bíblia aí. Ainda dá tempo de você pegar a Bíblia, dá tempo de você se conectar conosco, porque quando você abre a Bíblia, Deus fala de maneira poderosa ao nosso coração. E é possível que você esteja talvez nesta manhã com seu coração aflito e angustiado. Eu tenho certeza que através desta palavra, Deus vai trazer paz e alívio ao seu coração e a certeza da vitória através da atuação do nosso Deus poderoso em sua vida. Amém?
Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Nosso é o segundo livro da Bíblia. O capítulo é o capítulo 17. Eu já quero pedir você para abrir aí a sua Bíblia. Se você estiver usando aí o seu smartphone, seu iPad, acesse aí o aplicativo da Bíblia, porque Deus quer falar com você. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8. Mas antes da leitura, eu quero convidar você bondosamente para fechar os seus olhos, pegar a palavra, colocar pertinho do coração. Nós vamos falar com o nosso soberano Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor, de maneira poderosa, tem cuidado de nós, já nos deu a alegria e o prazer de louvar o teu nome, e agora, Pai, nós estamos com a tua palavra bem pertinho do nosso coração. O nosso desejo, Pai, é que a mesma faça parte da nossa vida, de maneira que possa iluminar os nossos pensamentos e possa nos ajudar a tomarmos decisões assertivas ao longo da nossa caminhada cristã. Que o Senhor possa nos abençoar nesta hora, possa iluminar a nossa mente através do Deus Espírito Santo, de maneira que possamos compreender a tua palavra, consigamos extrair lições poderosas para a nossa vida e que nós possamos ser alimentados pelo estudo do teu sagrado livro. Pai querido, humildemente eu também te peço que o Senhor esteja trabalhando no coração desta mulher, deste jovem, que está aflito e angustiado neste momento e que precisa de um milagre, precisa de uma manifestação sobrenatural em sua vida, que o Senhor possa dar a ele, a ela, essa graça maravilhosa e que a partir deste momento ele possa se desconectar de todos os problemas que assolaram a sua vida ao longo da semana e que eles possam se conectar exclusivamente e unicamente no estudo da tua palavra. Eu te peço, Pai, e o faço em nome de Jesus. Amém. Você já pegou a sua Bíblia aí? Se ainda não pegou, ainda dá tempo. Você pode pegar a Bíblia, nós iremos fazer a leitura de Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8. Êxodo 17, a partir do verso 8. Leia comigo o texto sagrado. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Esta é uma história impressionante. Impressionante por alguns aspectos, porque esta é a primeira batalha que o povo de Israel, de fato, vai ter que lutar. De fato, eles vão ter que colocar as suas mãos nas armas para defender o bem-estar do seu povo, ali dos seus familiares, de todos aqueles que faziam parte do povo que agora estava desfrutando de um novo status, um status de homens e mulheres livres, libertos do poder da escravidão do Egito. Ou seja, só quero contextualizar para que fique fácil para você compreender. Neste momento aqui, era o momento que eles estavam caminhando rumo à terra de Canaã. Este povo tinha ficado cativo mais de 400 anos no Egito. E agora, em cumprimento à profecia que Deus havia feito a Abraão, em Gênesis capítulo 15, Deus disse que o seu povo seria reduzido à escravidão, mas que de lá ele sairia com grandes riquezas em direção à terra de Canaã. E agora o povo está desfrutando do cumprimento desta promessa que Deus havia feito a Abraão, que na 4ª geração Deus libertaria o seu povo da escravidão. O povo tinha presenciado manifestações sobrenaturais de Deus. Deus havia se revelado de diversas formas para libertar o seu povo daquela escravidão, daquele cativeiro de opressão, daquele cativeiro que tinha provocado no coração do povo angústia, dor, medo, uma sensação ali de desespero. E o povo clamou a Deus, e você tem essa informação em Êxodo capítulo 2, do verso 23 ao 25, diz que o povo clamou, o clamor do povo subiu até Deus, e Deus desceu na sarça e chamou Moisés para o enviar, para ser o libertador do povo que estava no cativeiro.
Esse é o contexto dessa história. O povo agora, sendo liderado por Moisés, depois que Deus enviou 10 pragas, o povo agora saiu do Egito. E eles estão em direção à terra de Canaã. Eles estão marchando pelo deserto, caminhando em uma grande multidão, rumo ao destino apontado por Deus. Eu creio que todos nós que estamos aqui conectados nesta manhã, também estamos em uma jornada, também estamos em uma caminhada cristã, e é por isso que eu quero falar nesta manhã sobre o segredo de nós alcançarmos vitórias na nossa caminhada cristã. Talvez eu esteja falando para alguém que está se sentindo um derrotado, que talvez tenha perdido algumas batalhas ao longo da sua caminhada, talvez esteja frustrado nesta manhã, porque talvez perdeu o seu emprego, talvez esteja frustrado, decepcionado, abatido, porque o seu casamento não está indo bem, talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta manhã, que está conectado conosco, mas o seu coração está aflito, angustiado, porque perdeu na prova e agora ficou de DP e vai ter que fazer uma segunda, vai ter que fazer a substitutiva, e talvez você esteja com o coração aflito e angustiado. Eu não sei qual é a batalha que você está travando, mas quando eu olho para essa história, eu aprendo que a caminhada cristã, ela não é uma colônia de férias, ela é um campo de batalha. Nós não lutamos apenas pela sobrevivência, por adquirir aquilo que é necessário para a nossa subsistência, como a água, o pão, a vestimenta. Nós também lutamos pela harmonia do nosso lar, pelo bem-estar da nossa casa, pela estabilidade financeira. Nós enfrentamos lutas, e é por conta disso que eu imagino que nesse contexto de pandemia é importante nós sabermos como alcançar vitórias na caminhada cristã. Todos nós queremos ser vitoriosos. Você que quer ser um vitorioso, uma vitoriosa, coloque aqui embaixo aqui. Pode dizer assim, glória a Deus, eu quero ser um vitorioso através do sangue de Jesus, e eu creio que Jesus fará de você uma pessoa vitoriosa. E você vai saber nesta história como você pode ter o auxílio de Deus para alcançar as vitórias que você precisa. Talvez na educação dos seus filhos, talvez na reestruturação da sua família, talvez aí nas decisões que você precisa tomar, na formação do seu futuro, talvez aí a decisão que você precisa tomar como pessoa, dentro do contexto aí onde você trabalha como líder. Deus vai te abençoar, Deus vai te conduzir de maneira especial, de maneira vitoriosa. Eu creio nisso. E é por isso que eu escolhi essa história, porque ela nos mostra de maneira muito clara Deus cuidando do seu povo em direção à terra de Canaã. Todos nós estamos em uma caminhada, todos nós estamos no trajeto da vida. E nesse trajeto, hora ou outra, nós também enfrentamos lutas, hora ou outra, nós enfrentamos dificuldades. O inimigo se levanta contra nós. E essa história nos apresenta de maneira muito clara princípios fundamentais para que nós possamos alcançar a vitória em todas as batalhas da vida. Amém? Então, se você crê, pode dizer aí amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para o teu coração. Ainda dá tempo de você compartilhar, de você talvez convidar aí um amigo para estar conectado conosco, tá bom? Porque Deus tem uma palavra de especial, de salvação, de bênção, de libertação para o coração das pessoas que você ama também, não só para o seu coração. E eu quero agora considerar com você algumas coisas que essa história traz, que são coisas interessantes e importantes para a nossa vida. A primeira delas, observe que ele vai nos falar aqui, Moisés, que está narrando essa história, está falando para nós sobre este acontecimento. Moisés vai destacar algumas coisas que são importantes. A primeira delas, nós percebemos que essa é a primeira vez que aparece Josué na narrativa bíblica. Josué, ele é introduzido aqui, e ele é introduzido já como sendo aquele que vai liderar o exército de Israel na batalha contra Amaleque. Aqui nós entendemos que Josué, ele nasceu lá no Egito, e Josué tinha uma proximidade com Moisés. Moisés tinha ali intimidade com Josué, e perceba que Josué, ele é comissionado por Moisés para que ele escolha homens, para ele descer até ali a batalha contra Amaleque. Uma coisa interessante é que Josué, o nome dele é Jeová Salva. É bem interessante esse nome, porque o nome de Josué, na verdade, ele foi alterado. Quando você vai à história bíblica, aqui a narrativa, você pode ir depois em Números capítulo 13, o verso 8 e o verso 16, vai nos dizer que o nome dele era Oséias, e que Moisés mudou o nome dele para Josué. O nome dele sendo Oséias significa salvação, mas quando o nome dele foi alterado para Josué, significa Jeová é salvação. É o correspondente em hebraico para Jesus.
Então, só o nome de Josué, que é aquele que vai liderar o exército de Israel, já tem um significado poderoso, Jeová salva. Então, já nos mostra aqui o princípio daquilo que vai acontecer, já nos anuncia previamente aquilo que Deus vai executar através de Josué. Só que essa é uma história interessante, porque, como eu disse a vocês, todas as outras batalhas anteriores que o povo travou, o povo só observou Deus lutando, o povo só observou Deus manifestando o seu poder em benefício do seu povo. Deus mandou as 10 pragas. Eles não tiveram que fazer nada. Eles não tiveram que acreditar que Deus mandaria as pragas, as 9 anteriores. Eles tiveram que acreditar que se eles não matassem o cordeiro e não colocassem o sangue na ombreira da porta, o primogênito seria morto. Mas as 9 anteriores, Deus não pediu para que o povo cresce, desse uma demonstração de crença pública para que Deus mandasse as pragas. Mas Deus agiu de maneira poderosa e sobrenatural. Tanto naquele momento, quanto depois, quando Deus mandou a 10ª praga e o povo saiu em liberdade, agora eles estão diante do mar. Acompanhe comigo a narrativa, eles estão diante do mar, o exército inimigo está vindo atrás, de um lado tem rocha, do outro lado tem rocha, eles estão diante de uma impossibilidade. E quando você vai em Êxodo, capítulo 14, o verso 10, vai dizer que eles levantaram os olhos, né? Vai dizer que é o momento quando eles viram que o exército está se aproximando, eles clamaram a Deus, mas depois desse clamor, eles começaram a murmurar contra Deus, dizendo assim: Moisés, não tinha sepulcro no Egito para Deus nos trazer para este local para a gente morrer aqui no deserto? E Moisés agora vai falar com Deus, e Deus fala através de Moisés ao povo, dizendo assim: olha, vocês podem ficar quietos, porque o Senhor vai batalhar por vocês, vocês irão ver o livramento que o Senhor irá fazer e irá operar em benefício de vocês. E esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês irão vê-los. Naquela ocasião, o povo de Israel, eles contemplaram o exército inimigo se aproximando, mas eles não tiveram que lutar, eles não tiveram que pegar as armas. Deus, ele agiu de maneira sobrenatural e libertou o povo. E o povo passou pelo meio do mar, em seco. E esta é a primeira batalha, como eu disse na introdução, que o povo agora vai ter que lutar, que o povo agora vai ter que batalhar. E é por conta disso que Moisés chama Josué e pede para que Josué escolhesse homens para a batalha, para a peleja. Isso aqui já me ensina uma lição especial. Perceba que não são todas as pessoas que estão aptas para algumas batalhas. Não são todas as pessoas que têm as habilidades necessárias para alcançar as vitórias naquela área específica que é necessário ali para aquele povo, é necessário à frente daquele departamento, é necessário à frente daquela igreja. Cada um de nós temos dons e talentos diferentes, mas há pessoas que Deus deu dons e habilidades para liderar certas frentes de trabalho para que o povo possa avançar e possa prosperar. Josué recebeu a incumbência de escolher homens especiais para eles irem para o campo de batalha. Agora preste atenção aqui em algumas informações. Nós temos uma batalha que eles vão ter que travar. Quem luta, luta contra alguém. E contra quem eles têm que lutar? Essa é uma informação especial e importante que a gente precisa compreender antes de nós extrairmos algumas lições para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Observe que quando você vai aí no verso 8 do capítulo 17, diz assim, olha, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Quem eram os amalequitas? De quem eles eram descendentes? Essa é uma questão interessante. Quando você recorre à Bíblia, e se você depois der uma olhadinha em Gênesis capítulo 36, o verso 12 e o verso 16, bem como se você der uma olhadinha em Hebreus capítulo 12, o verso 16, você vai ter uma informação, que os amalequitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, um homem impuro e profano. Ou seja, os amalequitas eram uma federação de nômades, e o seu patriarca foi Amaleque, filho de Elifaz e neto de Esaú. Observe que Esaú, ele era irmão de Jacó. Logo, as 12 tribos de Israel que estavam agora no cativeiro, eles eram parentes de Esaú. E eram parentes também dos amalequitas. Então aqui tem uma informação interessante, ou seja, contra quem eles estão lutando? Eles estão lutando contra os seus familiares, contra os seus próprios descendentes. A primeira batalha que eles vão ter que travar como homens livres depois de saírem do cativeiro egípcio é contra aqueles que eram seus descendentes. Grave e guarde essa informação, meu irmão e minha irmã, porque essa é uma informação especial,
Porque normalmente na nossa caminhada você vai perceber, quando você começou a estudar a Bíblia e decidiu por aceitar Jesus, por tomar uma decisão ao lado de Cristo, quem foram os primeiros a questionar a sua decisão? Quem foram os primeiros a tentar colocar dúvida no seu coração? Quem é aquela primeira pessoa que fala assim, você tem certeza? Será que você está preparado para tomar essa decisão? Normalmente, os nossos primeiros oponentes, aqueles primeiros que nos criticam, são aqueles que são os nossos familiares, são os nossos descendentes, são os nossos parentes. Mas guarde essa informação que já nós iremos voltar nela. Nós já sabemos em que momento eles estavam vivendo, eles estavam indo para a terra de Canaã, já sabemos quem foi escolhido para ser o líder da batalha, Josué, já sabemos contra quem eles estão lutando, é contra os seus descendentes, e agora nós temos uma outra informação importante. Qual foi a estratégia de guerra adotada pelos amalequitas para tentarem vencer o povo de Israel? Eu quero convidar você a ir em Deuteronômio, capítulo 25, por gentileza. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 25. Ei, você que está passando aí, talvez, na sala, está acompanhando a transmissão, está acompanhando aí com a família do seu amigo. Ei, pare um pouquinho aí, assiste essa pregação. Deus tem uma palavra de paz e de esperança para o seu coração. Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida. Então, esse é seu momento. Pare o que você está fazendo, se concentre no estudo da palavra, porque Deus tem uma bênção especial para o seu coração, tá bom? Deuteronômio, capítulo 25, o verso do verso 17 ao 19. Olha qual foi a estratégia que os amalequitas adotaram contra o povo de Israel. Diz assim, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Observe que essa informação ela é muito importante, porque ela nos mostra que os amalequitas, eles adotaram uma estratégia covarde. Eles atacaram o povo de Israel pela retaguarda. Eles atacaram aqueles que estavam vulneráveis. Eles atacaram os velhos, as crianças, os cansados, aqueles que estavam exauridos por conta da caminhada no deserto, por conta do calor do deserto, por conta daquela condição árida do deserto. São esses que são os alvos primários dos amalequitas. Então perceba que são aqueles que estão caminhando rumo à terra de Canaã, são aqueles que saíram do cativeiro, estão caminhando rumo à terra que mana leite e mel. É contra esses que Amaleque se levanta para lutar, mas ele tem um alvo estabelecido. O alvo dele são os fragilizados, são aqueles que estão angustiados, são aqueles que estão exauridos, são aqueles que estão cansados, são os fragilizados. Você consegue compreender que este inimigo, ele faz tipologicamente um eco de um outro inimigo que também trabalha e luta para nos levar também a derrota na nossa caminhada, para neutralizar os nossos objetivos de chegar na terra de Canaã. A Bíblia vai dizer, quando você vai em Efésios, capítulo 6, especialmente ali do verso 10 até o verso 12, vai dizer que nós temos um inimigo, e esse inimigo não é carne e sangue, esse inimigo contra quem nós temos que lutar é um inimigo espiritual que arma ciladas. E Tiago, no capítulo 1, do verso 12 em diante ali, especialmente do 13 até o 15, ele vai dizer assim, olha, que ninguém é tentado por Deus, e Deus a ninguém tenta, porque cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então perceba que este inimigo, os amalequitas aqui, por exemplo, eles é um símbolo da forma como o inimigo também trabalha para neutralizar os nossos planos e objetivos de chegarmos na terra de Canaã. Satanás também trabalha na nossa vulnerabilidade, Satanás também trabalha com os fragilizados, Satanás também trabalha com aqueles que estão cansados de enfrentar problemas, lutas, dificuldades, que estão cansados da pandemia, estão cansados do isolamento, estão cansados de não poder ir à igreja. O inimigo também trabalha para roubar, para destruir a fé destas pessoas. E é por isso que eu escolhi falar sobre esse tema com você. Deus colocou no meu coração para falar com você, jovem. É você mesmo que já não está mais lendo a Bíblia. É você mesmo que já nem ora mais. Você já disse para os seus pais que não quer voltar mais para a igreja física, que você já não quer mais desenvolver a função que você foi escolhido pela comissão. É você mesmo. Cuidado com o espírito de Amaleque. Ele ataca na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza, quando nós estamos cansados, quando nós estamos abatidos.
ele ataca na retaguarda. Então nós já sabemos que Josué era o líder, nós já sabemos contra quem estava lutando, contra os amalequitas, nós já sabemos qual era a estratégia que ele estava utilizando, era abater os fragilizados, os cansados, os que estavam exauridos. Agora eu gostaria de olhar no texto bíblico, mais uma vez, antes de nós fazermos as aplicações. Vai dizer no texto bíblico, se você voltar para Êxodo 17, que Moisés, ele deu a incumbência a Josué e os homens que ele iria escolher para lutar lá no vale. Mas ele iria subir para o monte. E lá no monte ele teria algo especial em suas mãos. Lá no monte ele estaria com o bordão de Deus. Quando você vai no capítulo 17 e você leia comigo aí o verso 10 e 11, diz assim: E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Observe que ele tem uma informação interessante. Ele vai dizer que as mãos de Moisés, quando elas estavam erguidas, o povo prevalecia lá embaixo. Os melhores prevaleciam lá embaixo. Quando as mãos de Moisés, elas estavam desfalecidas, elas estavam caídas, cansadas, o povo começava a perder a batalha lá no campo do conflito. E observe que o que ele tinha nas mãos? Diz que ele tinha nas mãos o bordão de Deus. Essa é uma informação muito especial. Toda vez que a Bíblia apresenta a nós, na narrativa, um nome, e ela dá um nome a um objeto que um personagem está com ele em suas mãos, é porque esse objeto desenvolve uma função específica e tem uma importância. Não é que Moisés estava com a varinha mágica em suas mãos, mas esse bordão tinha um significado para o povo de Israel. Eu gostaria de mostrar para você esse significado rapidamente na Bíblia. Volte aí em Êxodo capítulo 4, por gentileza. Primeiro momento, aí, Êxodo capítulo 4, quando Deus chamou Moisés, que ele havia ali se revelado na sarça ardente, naquela teofania, e Deus começou a dialogar com Moisés, Deus disse qual era a intenção dele para a vida de Moisés, e agora Moisés foi desafiado a ser o libertador do povo. E Moisés começou a dar algumas desculpas, né? E quando você lê comigo aí, capítulo 4, verso 1, diz assim: E respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? E respondeu-lhe: Um bordão. E esse é o primeiro momento que Deus chama a atenção de Moisés para aquilo que ele tinha em suas mãos. E a partir de então, o bordão vai aparecer mais, a palavra bordão vai aparecer mais de 10 vezes nessa narrativa, até a libertação do povo. E em outras palavras, é como Moisés estivesse dizendo assim: olha, preste atenção no bordão, porque é através desse bordão que Deus opera milagres e maravilhas. Observe um detalhe. Quando você vai no capítulo 4, verso 17, nós temos essa informação. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. E a partir de então você vai perceber que toda vez que Moisés tocava com esse bordão, fosse sobre a água, fosse no pó da terra, manifestações sobrenaturais aconteceram. Não é que o bordão tinha poder sobrenatural, mas ele era símbolo da presença de Deus, ele era símbolo da intervenção de Deus. Então, quando o exército de Israel, eles perceberam que Moisés levantava as mãos e nas suas mãos estava aquele bordão com o qual Moisés havia tocado na água, e a água havia se transformado em sangue. Moisés havia lançado ele no chão e ele havia se transformado em serpente. Moisés havia tocado com ele no pó da terra, e do pó da terra surgiu piolhos. Em outro momento, Moisés o levantou sobre os rios, e dos rios saíram as rãs. E no outro momento, Moisés levantou o bordão sobre o mar, e Deus mandou um vento do Oriente, dividiu o mar em duas partes. Ou seja, aquele bordão não tinha poder nele, mas ele era símbolo da intervenção de Deus. Quando o servo de Deus estava com ele em suas mãos, coisas sobrenaturais e extraordinárias aconteciam. E é por isso que a narrativa vai dizer que Moisés estava com as suas mãos levantadas. Na Bíblia, o símbolo de mãos levantadas na Bíblia representa o clamor pela intervenção sobrenatural de Deus. E você vai encontrar isso. Você pode buscar depois essa informação, você que está conectado conosco nesta manhã, no Salmo 28, verso 2, no Salmo 44, verso 20, no Salmo 63, verso 4, no Salmo 134, verso 2, em 1 Reis, capítulo 8, verso 22,
verso 38, verso 54 e também em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 8. Ou seja, a atitude de levantar as mãos em direção aos céus era uma atitude de oração, era símbolo do clamor do coração de alguém que necessitava da intervenção sobrenatural de Deus em sua vida, ou em alguma área da sua vida. E é por isso que essa narrativa nos apresenta Moisés não só com o bordão na mão, mas com as mãos levantadas em direção aos céus. Para corroborar com essa ideia, Ellen White ela tem um texto que ela nos ajuda a compreender esta forma de entender este símbolo de levantar as mãos. Na sua obra, o Patriarcas e Profetas, na página 299, ela diz o seguinte: com os braços estendidos para o céu e segurando a vara de Deus em sua destra, Moisés orava pelo êxito das armas de Israel. E o ato de Moisés também era significativo, mostrando que Deus tinha o seu destino em suas mãos. Enquanto eles depositassem confiança nele, por eles combateria e lhes subjugaria os inimigos. Mas quando se deixassem de apegar a ele e confiassem em sua própria força, seriam mesmo mais fracos do que os que não tinham conhecimento de Deus. E os seus inimigos prevaleceriam contra eles. Ou seja, esta é uma visão tremenda que Ellen White nos apresenta e ela corrobora com esse significado que nós podemos contemplar na Bíblia, o levantar das mãos como símbolo da dependência de Deus e como uma forma de clamar pela intervenção de Deus, operando de maneira sobrenatural para livrar, para restaurar, para abençoar o seu povo. E nós estamos vendo aqui Moisés com as mãos levantadas. Dito isso, eu quero passar com vocês para algumas lições que eu consigo extrair desta história que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. São lições importantes para a nossa caminhada cristã. São lições importantes para o contexto no qual nós estamos inseridos agora. Nesse contexto pandêmico, nesse contexto de quarentena, nesse contexto de impossibilidades aos nossos olhos, e nós precisamos tomar como lição algumas orientações que essa história nos apresenta. A primeira delas que eu gostaria de observar com você, a primeira lição é que as provas mais difíceis que nós enfrentaremos na caminhada cristã não são causadas pelos estranhos, mas pelos nossos próprios familiares. E aqui, por isso que eu comecei explicando para você quem eram os amalequitas. Eles eram parentes do povo de Israel. Eles eram descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. E eles são os primeiros inimigos contra quem o povo de Israel, que estão saindo do cativeiro, estão indo em direção à terra de Canaã, contra quem eles têm que lutar. São os primeiros inimigos contra quem eles têm um embate, uma luta, um conflito, uma batalha. E aqui, esta forma de pensar que os nossos primeiros inimigos contra quem nós teremos que lutar na caminhada cristã não são contra os estranhos, mas contra os familiares, é também embasada por Mateus capítulo 10, o verso 34 e 37. Mateus capítulo 10, o verso 34 e 37. Jesus nos informa o seguinte, Mateus capítulo 10, do verso 34 ao 37, diz assim: não sei se vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E quem amar mais seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Observe que Jesus, é ele que fala aqui, e Mateus está apenas citando uma fala de Jesus Cristo, aquilo que Jesus falou. E ele diz que os nossos inimigos, aqueles contra quem nós teremos que lutar, aqueles contra quem nós teremos que muitas vezes, nós entraremos em conflito. Por quê? Porque nós vamos escolher fazer a vontade de Deus, e você tem outros que começam a criticar você, começam a duvidar da sua fé, da sua decisão, começam a colocar em dúvida a hombridade da sua tomada de decisão. E aqui a gente precisa lembrar que talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta manhã, que talvez esteja estudando a Bíblia, talvez esteja compreendendo os planos de Deus para a sua vida, e talvez por você querer decidir ao lado de Jesus, seu esposo está se opondo, a sua esposa está se opondo, ou talvez a sua irmã está se opondo, a sua mãe está se opondo, o seu pai está se opondo. Amigo, isso já é previsto na Bíblia. Os primeiros inimigos contra quem nós iremos lutar na nossa caminhada cristã são contra os nossos familiares, são contra os nossos parentes, são aquelas pessoas que estão perto da gente, infelizmente. São aquelas pessoas
com as quais nós contaríamos, nós gostaríamos de ter o apoio dessas pessoas, mas muitas vezes nós não temos. Então esta é a primeira lição que eu aprendo dessa história. Na caminhada rumo ao céu, os primeiros contra quem a gente tem que lutar, muitas vezes, são contra os nossos familiares, contra os nossos parentes. Segunda informação, segunda lição que eu gostaria de extrair dessa história com você, é o seguinte: o sucesso na caminhada cristã nunca será um espetáculo de um homem só, mas um resultado de um trabalho em equipe. Então, preste atenção nesta informação. O sucesso na nossa caminhada cristã nunca será o espetáculo de um homem só, mas o resultado de um trabalho em equipe. Perceba que Moisés pediu para Josué escolher os melhores. Moisés pediu para Josué escolher os mais habilidosos, os mais capazes para aquela missão. Mas nem os mais capazes e os mais habilidosos eram suficientes para vencer a batalha, se não tivesse Moisés intercedendo por eles. Então era um trabalho em equipe. Eles estavam lá embaixo lutando com os melhores, mas Moisés, Arão e Hur estavam lá no monte orando pelo sucesso daquela batalha. Então é um trabalho em equipe. Você percebe que muitas vezes nós temos dificuldade de trabalhar em equipe? Eu sou pastor aqui na cidade de Mauá. Eu cuido aqui de 7 igrejas. O meu distrito se chama Distrito Jardim Zaira. E hora ou outra, nós temos que lidar com esta dificuldade que nós enfrentamos. Vai ter uma semana de oração. O departamento que está liderando a semana de oração é o departamento da família. Então, nós precisamos entender que o sucesso da semana de oração depende do envolvimento de todos os outros departamentos, porque o sucesso não é o espetáculo de um homem só, não é o espetáculo de um departamento só, mas é resultado de um trabalho em equipe. Ei, preste atenção, Deus não chamou você para trabalhar sozinho, Deus chamou você para trabalhar em equipe. Deus trabalha em equipe, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos. Já para nos ensinar que nós precisamos aprender a trabalhar em equipe também. O sucesso do plano da salvação é o resultado de um trabalho em equipe. De Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Não foi Deus o Pai que morreu em nosso lugar. Foi Jesus Cristo. Mas não é Jesus com o seu sangue que te convence do seu pecado. É o Espírito que te convence, mas é o sangue de Jesus que te perdoa. É um trabalho em equipe. E o sucesso na nossa caminhada cristã depende de um trabalho em equipe. O sucesso no nosso bem-estar depende do nosso trabalho em equipe. O sucesso da empresa onde você trabalha, ou onde você é o gestor, depende de um trabalho em equipe. Embora você seja talvez o encarregado, o supervisor da área, você tem pessoas que trabalham junto com você. Então lembre de parabenizá-los, lembre de agradecê-los, porque você só está recebendo os aplausos dos seus administradores porque você teve outras pessoas trabalhando em seu benefício, esteve trabalhando para que o trabalho pudesse acontecer de maneira magistral. Então lembre desse detalhe. Primeira coisa, as provas mais difíceis que nós iremos enfrentar na nossa caminhada cristã não são causadas pelos estranhos, mas pelos familiares. Segunda lição, o sucesso da caminhada cristã nunca é o resultado, o espetáculo de um homem só, mas o resultado de um trabalho em equipe. Terceira lição, e eu quero concluir com você. Na caminhada cristã, nós precisamos aprender a depender mais de Deus do que das habilidades humanas. Essa é a terceira lição extraordinária que eu consigo extrair dessa história. É que na caminhada cristã, nós precisamos aprender a depender mais de Deus do que das nossas habilidades humanas. Perceba que Moisés escolheu os melhores, mas mesmo os melhores, sem a ajuda de Deus, sem a intervenção de Deus, sem o poder de Deus, não era suficiente. A sua melhor habilidade, o seu melhor talento, a sua melhor capacidade, as suas qualificações, sem o poder do Espírito, amigo, não tem sucesso de fato na presença de Deus. Não alcança aquilo que poderia alcançar. Você pode até convencer, mas você não conseguirá converter nenhuma pessoa. Você pode até convencer pelo argumento, mas não converterá pela falta do poder de Deus falando através dos seus lábios. Então lembre disso, nós precisamos aprender a depender mais de Deus do que das habilidades humanas. Ora ou outra, nós valorizamos muito, porque fulano tem esse dom, fulano tem esse talento, ele tem aquela habilidade. Mas se ele não tiver uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus, amigo, aquela habilidade, aquele dom não vai promover nenhum avanço na obra de Deus. E Ellen White, ela comenta sobre isso. Você sabe que aqueles amigos que estão conectados conosco, quem é Ellen White? É uma escritora americana que esta comunidade a tem como profetisa, e ela escreveu
alguns comentários, algumas orientações ao seu povo, à sua igreja, que a aceita como profetisa. E na sua obra, na sua obra Patriarcas e Profetas, na página 99, ela tem uma informação tremenda. Ela diz assim: assim como os triunfavam quando Moisés estendia a mão para o céu e intercedia em favor deles, assim Israel de Deus prevalece quando, pela fé, lança a mão da força de seu poderoso auxiliador. Todavia, a força divina deve ser combinada com o esforço humano. Preste atenção. Moisés não acreditava que Deus vencesse os adversários deles, enquanto Israel permanecesse inativo. Enquanto o grande chefe pleiteava com o Senhor, Josué e os seus bravos seguidores estavam envidando os maiores esforços para repelir os inimigos de Israel e de Deus. Observe a informação que ela nos traz, que nem Moisés acreditava que Deus iria, naquela ocasião, naquela batalha, fazer tudo em benefício do povo. Tinha que existir uma unidade de esforço humano com o poder divino. Então a gente não pode confiar só nas nossas habilidades, só no talento. Nós precisamos depender do poder de Deus, nós precisamos depender da intervenção de Deus. Ela ainda diz, em Patriarcas e Profetas, página 521, ela diz assim: Deus fará grandes coisas por aqueles que nele confiam. A razão pela qual seu povo professo, não tem maior força é que confiam tanto em sua própria sabedoria e não dão ao Senhor a oportunidade para revelar seu poder em favor deles. Ele auxiliará os seus filhos crentes em toda emergência, se nele puserem toda a confiança e fielmente lhe obedecerem. Olha que texto tremendo, texto poderoso, que ele está dizendo que Deus poderia fazer mais, e Deus quer fazer mais. Por que ele não faz? Porque nós impedimos, porque nós não estamos lhe dando a oportunidade para ele agir, porque nós achamos que nós somos capazes de fazer sozinhos. Nós precisamos aprender a depender mais de Deus do que das nossas habilidades humanas. E por fim, eu creio que aqueles que já comportaram, já venderam livros para pagar a faculdade, eu já tive esse privilégio, em uma obra intitulada O Mensageiro da Esperança, da mesma escritora americana Ellen Goldwhite, na página 69, ela diz assim: o segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que conseguem os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço todo-poderoso. Você entendeu aqui? Ele está dizendo que aqueles que conseguem os maiores resultados são aqueles que dependem mais das suas habilidades ou do poder de Deus. Você que está conectado conosco aí, você prestou atenção na leitura. Aqueles que alcançam os maiores resultados são aqueles que confiam na sua capacidade intelectual de gestão de conflitos, ou aqueles que dependem da intervenção do poder de Deus? Você pode colocar aí embaixo. Aqui o texto é muito claro em nos dizer que são aqueles que confiam no poder de Deus, são aqueles que trabalham junto com Deus, são aqueles que não esperam que Deus faça tudo, mas também que não fazem tudo sem Deus. Estão ali unindo o esforço humano com o poder divino. Você entendeu aqui o segredo da caminhada cristã? O primeiro é entender que as nossas grandes batalhas que nós iremos enfrentar não são com aqueles que estão longe de nós, mas são com aqueles que fazem parte da nossa família. Segunda, é nós compreendermos que o segredo do sucesso na caminhada cristã é nós entendermos que o sucesso não é o espetáculo de um homem só, mas é o resultado de um trabalho em equipe. Terceiro, nós precisamos aprender a depender mais de Deus do que das habilidades humanas. Você sabe que o sucesso no vale depende da nossa permanência no monte. E esta é uma outra lição que a gente aprende com essa história. O sucesso do povo de Israel lá no vale, lutando contra os seus inimigos, dependia da permanência no monte. Quem é que estava no monte? Moisés, Arão e Hur. E observe que eles estão auxiliando Moisés. Um está de um lado e outro está do outro. Você tem ali uma dupla de oração. Você não consegue viver, amigo, sem a intervenção do poder sobrenatural de Deus. Você não consegue vencer as batalhas sem a intervenção sobrenatural do poder de Deus. E talvez eu esteja falando para uma mãe que está tentando educar os seus filhos do seu jeito e não tem pedido a Deus para auxiliar, não tem pedido a Deus para te dar sabedoria para você educá-lo. Sabe, mãe, sabe, pai, você precisa fazer assim como Manoá
fez com a sua esposa, pediu para que Deus enviasse aquele homem de Deus para orientá-los como eles deveriam ensinar aquele menino, que seria o libertador do povo, das mãos dos filisteus. Nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que humanamente nós não somos capazes, mas com Deus nós não iremos perder nenhuma das batalhas que nós travarmos ao longo da nossa caminhada. Eu sei que os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Eu sei que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. E é possível que eu esteja falando para alguém que esteja angustiado por conta da quarentena, por conta da pandemia. Talvez esteja angustiado porque a sua empresa está indo de mal a pior. Talvez esteja angustiado porque você foi desempregado e você está vendo as contas chegando e você não tem de onde tirar para arcar com seus compromissos. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta manhã que está angustiado porque sabe que precisa tomar uma decisão do lado de Jesus e a sua mãe está ali colocando empecilho, está questionando a sua decisão. Talvez eu esteja falando para uma mulher que precisa tomar uma decisão do lado de Jesus Cristo, já estudou a palavra, mas está preocupado com os parentes, o que eles vão achar, o que eles vão pensar se eu tomar essa decisão agora por Jesus Cristo. Amigo, olhe para cá. Olha aqui dentro dos meus olhos e preste atenção. Deus está chamando você para você se colocar nos braços dele, para você confiar nele, assim como Moisés confiou e Josué também. Josué escolheu os melhores, não era porque ele não confiava em Deus, é porque para missão certas você tem a pessoa certa. Mas ele também sabia que se Deus não manifestasse o seu poder, os seus esforços, por mais que fossem dos melhores, não seria suficiente. Então compreenda aqui um detalhe. Esse é o segredo para a gente alcançar as vitórias na caminhada cristã. Todos nós estamos caminhando rumo à terra de Canaã. Eles estavam caminhando do Egito para a terra de Canaã terrestre. Nós estamos caminhando do nosso Egito, porque já fomos libertos do cativeiro do pecado através do sangue do Cordeiro. Você que já é batizado, você já foi liberto através do sangue do Cordeiro. Você já aceitou Jesus como seu salvador pessoal e você começou uma caminhada rumo à terra de Canaã e talvez a areia do deserto tenha aquecido as suas sandálias, talvez o sol escaldante do deserto tenha aí aquecido a sua mente. Amigo, lembre de um detalhe, você não está sozinho nessa caminhada. Você não pode parar no meio do deserto, você não pode dar brecha para o inimigo atacar você, porque ele ataca nos nossos pontos vulneráveis. Você precisa permanecer firme ao lado de Jesus Cristo, amém? Porque Deus não te tirou do Egito para você morrer no deserto da depressão, no deserto da angústia, no deserto do medo, no deserto da traição, no deserto da instabilidade. Deus não te tirou lá do Egito para você morrer no deserto. Deus te libertou do Egito para te levar para a terra de Canaã. Amém? Você crê nisso? Se você crê, coloque aí nos comentários. Fala assim, eu creio que Deus me tirou do Egito para me levar para a terra de Canaã. Amigo, e aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Isso está em Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em você, que talvez esteja conectado comigo, mas fale assim, pastor, eu ainda bebo, pastor, eu ainda fumo, pastor, eu frequento a igreja, mas eu bebo ainda, eu fumo ainda, e o que será de mim, pastor? Amigo, olhe para cá. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Ele já está quebrando os grilhões da escravidão do pecado sobre a sua vida, e ele já está te colocando em liberdade, já está quase mudando o seu status de homem escravo para um homem livre em Cristo Jesus, amém? Você só precisa tomar a sua decisão, você só precisa dar o primeiro passo. Você sabe que todos os outros passos quem dá é o Senhor em sua direção. E é por isso que ele convida a gente em Mateus 11, verso 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você vai como está, mas ele não permite que você permaneça do mesmo jeito. É ele que dá descanso à sua alma, é ele que alivia os seus fardos. E quando você vai a ele, João 6,37 diz assim, e todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Estou eu falando nesta manhã para alguém que precisa que Jesus alivie os seus fardos, que precisa de descanso, que precisa de um Salvador para te salvar dos teus pecados, das tuas frustrações, dos seus fracassos. Amigo, vá a Jesus. E se você quiser ir a Jesus nesta manhã e precise de ajuda, coloque aqui nos comentários, pastor, eu quero ir a Jesus, pastor, eu quero aceitar esse Salvador, pastor, eu quero esse Salvador em minha vida, eu quero me libertar, eu quero ser liberto do meu cativeiro, porque eu quero ir para a terra de Canaã, eu quero ir para o céu, eu quero desfrutar da eternidade. Amigo, coloque aqui nos comentários, aqui embaixo, porque esta igreja, o pastor desta igreja vai ajudar você nesse trajeto, ele vai ajudar você na sua preparação para você
ser um cidadão do reino celestial, amém? Mas eu quero lembrar você também, que já é membro dessa igreja há muito tempo, e está caminhando, e está passando pelo deserto neste momento. Amigo, deixa eu dizer para você, entre o Egito e a terra de Canaã tem um deserto. Deus não prometeu que iria tirar você do Egito e colocar você automaticamente dentro da terra de Canaã. Nós não gostamos de passar pelo deserto. Nós não gostamos de enfrentar lutas, dificuldades. E quando as lutas, elas começam a se avolumar contra nós, nós achamos que Deus se esqueceu da gente. Nós achamos que Deus não se importa com a gente. Ei, olhe para cá, jovem, é você mesmo. Jovem, Deus ama você. Ele não te tirou do Egito para você morrer espiritualmente no deserto. Ele te libertou do Egito, ele te libertou das drogas, ele te libertou da pornografia, ele te libertou do adultério para te levar para a terra de Canaã. Só que entre o Egito e a terra de Canaã tem um deserto, e nesse deserto nós travamos as nossas batalhas. Mas se lembre de um detalhe, é no deserto que o mar se abre, é no deserto que Deus faz a água sair da rocha, é no deserto que Deus transforma a água amarga em água doce, é no deserto que o maná cai, é no deserto que Deus manda o vento do Oriente para dividir um mar de impossibilidades diante dos nossos olhos. Estou eu falando para alguém, para um pai de família que está vivendo no deserto, está passando por um momento de crise, a sua empresa está passando por um momento de crise e você está desesperado sem saber o que fazer. Amigo, preste atenção no que eu vou te dizer. É no deserto que Deus está do teu lado 24 horas. O deserto não é um local de ausência de Deus, mas o deserto na verdade, o local onde Deus está presente 24 horas do lado dos seus filhos. Deus estava do lado do povo na nuvem para protegê-los do sol escaldante, mas Deus também estava do lado do povo na coluna de fogo para livrá-los dos animais peçonhentos. Então, meu amigo, não pense que porque você está passando pelo deserto, Deus está longe de você, Deus se esqueceu de você, Deus abandonou você, que é líder da igreja. Não, Deus não abandonou você, Deus não se esqueceu de você. Você simplesmente ainda está caminhando para a terra de Canaã e você ainda não chegou lá. E todos aqueles que já passaram por esse trajeto, eles enfrentaram lutas e dificuldades. Quando você vai em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12, Paulo vai dizer que aquele que quer servir a Cristo piedosamente padecerão perseguições. Quando você vai em João, capítulo 16, o verso 33, Jesus diz assim, olha, neste mundo, ei, olhe para cá.